Em 2003, o Bulletin for Biblical Research, veja só o ano, 2003, teve a publicação desse artigo, Greek Grammar and the Personality of the Holy Spirit, a gramática grega e a personalidade do Espírito Santo. Esse artigo foi publicado por Daniel Wallace, no Seminário Teológico de Dallas. Como nós sabemos, ele teve um momento de lucidez e de palavras corretas de acordo com o método acadêmico, que é falar não o que você acha, mas o que você consegue provar. Então, ele, imbuído desse tipo de pensamento, teve um momento de lucidez e acabou falando a verdade sobre o tema. E o que foi que o erudito Daniel Wallace disse? Bom, ele é muito trinitário, nós sabemos, defende a ideia, a doutrina posterior da Trindade Católica, ele defende essa doutrina, mas olha o que ele diz no final de seu artigo, quando você vai aqui no finalzinho desse boletim, aí você encontra algumas declarações bem fortes mesmo, bem fortes, feitas aqui, olha. Ele fala assim, em suma, I have sought to demonstrate, tenho procurado demonstrar, eu vou colocar aqui em português para vocês verem as palavras já traduzidas, que estão no artigo da minha página, que é intitulado, você pode ver em português, é o Espírito Santo uma pessoa? Veja o que revela uma avaliação gramatical. Então, esse artigo, eu encontro aqui as palavras de vários eruditos, inclusive do Sr. Wallace. Aqui está, ó. Em suma, tenho procurado demonstrar... Olha, observem o que diz o respeitado erudito Daniel Wallace. Tenho procurado demonstrar neste trabalho... Aqui é a tradução desse texto que eu estava lendo agora. Tá bem? Ó. In suma, I have sought to demonstrate in this paper... Tenho procurado demonstrar nesse jornal ou trabalho that the grammatical basis for the Holy Spirit... Então ele fala que falta a base gramatical para a personalidade do Espírito Santo no Novo Testamento. Olha só essa frase. Daniel Wallace diz que não existe base gramatical para defender a tese de que o Espírito Santo é uma pessoa. E você encontra aqui nesse artigo que eu escrevi o link, né? A referência, você clica aqui e vai abrir esse artigo em inglês original do Bulletin for Biblical Research, BBR, né? Mas, olhando lá ainda no boletim, é notável o que ele fala no último parágrafo, meus amigos. Olha o que ele diz. In general, só que aqui eu não tenho traduzido, olha, eu vou traduzir para vocês. As palavras do próprio Dan Wallace. In geral, I would agree with Alistair McGrath, eu concordaria com Alec McGrath, que escreveu a obra Christian Theology and Introduction, uma introdução da teologia cristã, 1997. Aí ele fala assim, olha o que diz, ó, on how to construct the Trinitarian doctrine, de como construir a doutrina trinitária. Aí ele fala lá no meio do artigo, this is not to say, as palavras que Daniel Wallace respalda, olha, isso não é dizer that the scriptures contains, que as escrituras contenham a doctrine of the Trinity, a doutrina da Trindade. Rather, antes, Scripture bears witness. As escrituras dão testemunho to a God, de um Deus who demands to be understood in a Trinitarian manner. De um Deus que deve ser compreendido de uma maneira trinitária. O ponto alto aqui é que ele diz que na escritura, the Scripture não contém, not to say that Scripture contains, não estou dizendo que contenha na escritura a doutrina da Trindade. Palavras que são apoiadas. E ele diz aqui, eu concordo com essas palavras de Alec McGrath. Ou seja, ele está dizendo, não tem na escritura a doutrina da Trindade. Ela precisa ser construída. Então, a partir de uma interpretação deles. Então, eu estou mandando isso aqui, é um presentinho para vocês que dizem, né, que não, tem na Bíblia sim, na escritura tem Trindade. Isso é uma fantasia teológica posterior.